Muito boa noite. Boa noite. Brenda, seja bem-vinda, viu? Obrigada. A live do Ronde Amém. vai ser um sucesso, pode ter certeza. Amém. Então, vamos começar? Podemos começar, Brenda? Sim. Bom, primeiro dizer algumas coisas para você e para as pessoas. Primeiro, para você, acho que você entendeu a proposta no nosso grupo lá de Mente Mestre, de que você está aqui assumindo um compromisso com você mesmo sobre todas as coisas. Você já tem assumido compromissos no nosso grupo, tem colocado esses compromissos em prática e aqui você assume um compromisso com você mesmo. Sim. Então, muito obrigado por isso. E aproveita, fala das mudanças que aconteceram na sua vida e muitas pessoas vão te conhecer. Dizer para as pessoas que isso aqui não é combinado, tá? No sentido de que não tem perguntas e respostas prontas. Tem um tema, o tema é baseado em uma história, porque eu acredito, você tem escutado eu falar isso e vai continuar escutando. A história é que estabelece a mudança na minha vida e na sua vida. Por isso que eu conto histórias, por isso que eu aceito a Brenda está aqui para contar histórias. É isso, um tema muito, muito relevante, um tema extremamente delicado. Eu preciso dizer que eu sou eu, você é você, nós somos diferentes. A Brenda é a Brenda, eu sou eu e ela é diferente de mim, nós somos diferentes de vocês. Quando eu coloco que isso aqui é uma contação de histórias, a história diz respeito à vida da Brenda, também diz respeito à minha vida, quando eu contar as minhas histórias. Então, não é obrigado você concordar ou não concordar. Até porque eu mesmo não sei se eu concordo com a Brenda, porque nós nunca discutimos sobre isso. Brenda, dê boa noite às pessoas e fale alguma coisa antes que eu comece a fazer milhões de perguntas. Boa noite, gente. Eu sou a Brenda, sou cristã, sou casada, sou fisioterapeuta, futura empreendedora agora. E no meio de tudo isso, também sou bailarina. E estou nessa jornada de aceitação. Interessante. Como eu, por conta do grupo que nós participamos, né, e tal, eu sei de algumas informações, eu pretendo te fazer algumas perguntas e você responde à medida que você achar conveniente, não precisa se expor no máximo do máximo, tá certo? Brenda, antes de começar a te perguntar algo, eu vou te contar uma história. E aí eu quero saber se a minha história se enquadra naquilo que você entende sobre autoaceitação. Certinho? Eu falo isso com liberdade, eu publiquei isso no meu Instagram recentemente, mas é um fato. Eu vou ficar aqui de frente para a câmera, reto para a câmera, e vocês que estão aí vão observar duas coisas extremamente exuberantes. O meu nariz é grande e as minhas orelhas são grandes. Se você parar para prestar mais atenção, você vai observar que a orelha direita, ela ainda é maior do que a esquerda. Esse sou eu. Eu sou o Rondinelli. E eu era assim também quando eu era adolescente. Eu não sei se o nariz e a orelha crescem juntos, né? Meu avô morreu com a orelha desse tamanho. Então, meu irmão diz que quanto mais velho fica, maior fica a orelha. E aí, Brenda, os filisteus que estudavam comigo, eles tentaram durante algum tempo me categorizar, sabe? Me chamavam de Dumbo por conta da orelha, me chamava de elefante por conta da tromba. Eu chegava nos cantos e as pessoas sentiam falta de ar, como se eu estivesse roubando o ar das pessoas. Já viu isso em algum lugar? Muita criatividade, gente, muita criatividade. Mas Deus me deu um discernimento bacana sobre isso, sabe? Eu era jovem, era adolescente, um menino, e eu não entendia sobre isso, mas eu inconscientemente aprendi uma coisa: eu não vou dar importância a isso, porque se eu der importância a isso, os meninos vão pegar no meu pé e não vai ser legal, não vai ficar bem para mim, certo? Mas aí, Brenda, dentro de mim doía. Tanto que, num dado momento, eu disse: no dia que eu tiver dinheiro, eu diminuo essa venta e eu diminuo as minhas orelhas. E aí eu cresci, eu também sou cristão, eu comecei a entender quem era Deus, e eu ouvi uma música do Kleber Lucas que dizia assim: tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meio... Brenda, quando eu ouvi essa música, eu sou um cara de muita imaginação, tenho mente fértil. Eu imaginei, Brenda, como se Deus
tivesse uma paleta de cores, um pincel, uma tela na mão e ele estivesse me desenhando, sabe? E aí, na hora que ele desenhou o nariz, ele disse, peraí, eu vou desenhar o nariz dele um pouquinho grande, que ele lá na frente ele vai falar que ter nariz grande é besteira. Aí quando chegou na hora da orelha, Deus disse assim, rapaz, o avô dele tem a orelha grande, então também vou botar um orelhão nele, que é para ele, quem sabe, ouvir melhor, né? Como diz o Lobo Mal, da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu vou botar uma orelha grande. Brenda, naquele dia, eu me senti novo, sendo eu mesmo, sabe? E aí eu te contei essa história para te perguntar. Lembra, né? Eu tô querendo saber se nós entendemos a mesma coisa sobre autoaceitação. Dentro desse contexto do sofrimento interno, da dor, do questionamento, tu acreditas que eu não me aceitava? Acredito. Acredita? Acredito. Eu também acredito. Então nós pensamos a mesma coisa. Quando eu digo assim, Brenda, qual é o tema que nós vamos falar? E você fala, Rondinelli, autoaceitação. Por que você traz esse tema pra gente? Porque eu vim ter um entendimento mais que eu precisava trabalhar isso em mim na academia de mudanças. Eu não entendia o porquê que eu não me encaixava em um padrão que me colocavam. E por muito tempo eu sofri porque as minhas amigas eram magras e eu não era. Minhas amigas tinham as mãos pequenas e eu não tinha. Minhas amigas tinham os olhos pequenos e eu não tinha. E isso foram coisas que constantemente falavam para mim. Me chamavam de coruja, me chamavam de quatro olhos, me chamavam de hobbit, porque meu pé também é grande, me chamavam de gorda, enfim. E isso eu somatizei muito. Eu não falava, eu nunca não falei assim. Acho que minha mãe tá aqui, ela vai até se espantar ouvindo tudo isso. Eu pensei nisso, tu acredita? Eu pensei nisso. Ela sabe de algumas coisas, mas não muito profundo. Eu sofria bastante, assim. Eu sofria tanto mentalmente como fisicamente, porque essa parte de eu não me aceitar, eu queria ao máximo entrar dentro desse padrão. Eu queria ser como as minhas amigas eram, porque elas eram aceitas. Os meninos olhavam para elas e não olhavam para mim. E por que isso acontecia? Qual era a minha diferença da delas? E eu lembro que o máximo disso, de quando eu era pequena, foi quando eu fui ao shopping. Eu até contei essa história quando eu falei sobre o body shaming. E nesse dia eu fui tal qual as minhas amigas iam. Fui de saia e uma blusa, porque todas disseram que ia assim. E eu resolvi que eu queria assim também para entrar no padrão que estava sendo imposto. E um dos meninos chegou e falou assim, tu não acha que tu tá muito gorda para estar dentro dessa saia? E desde então eu não tenho uma saia no meu guarda-roupa. Não porque eu não me aceito. Hoje em dia é porque realmente não tive a oportunidade de comprar uma saia. Mas já tenho a coragem, a disposição de usar a saia. Qual era a tua idade quando esse filisteu falou isso? Eu creio que eu tinha entre 11 e 12 anos. Então você vai para um determinado local onde tinha um padrão, existia um padrão de moda e tal, e você vai no padrão. E aí um filisteu chega e diz para você essa observação infeliz. Aí essa coisa fica na tua cabeça de tal forma que até hoje você não tem uma saia, mas bem lembrado, não tem porque já é uma questão de oportunidade. Na hora que tiver oportunidade, vai tudo bem. Certo, fala mais. E esse fato de não me aceitar acabou que eu não tinha amor próprio. Isso me fez entrar em muitas situações que, se eu tivesse um amor próprio, hoje eu entendo que eu não teria entrado. Eu quero que você leia o comentário da Lidiane. Você mesmo, leia aí o comentário da Lidiane. Caiu uma ficha em mim. Nesse dia que você falou da saia. Também não tenho e só lembrei o porquê depois dessa postagem da Brenda. Ela veio falar comigo. Brenda, esse comentário da Lidiane te diz alguma coisa? Que eu possa ajudar muitas pessoas. Pode continuar. Você estava falando do amor próprio, tá certo? Sim. Fala. E eu entrei em muitas situações, assim, trago a culpa para mim, porque eu assumo hoje em dia, eu sou intencional para assumir as minhas responsabilidades. Então, assim, eu sofri assédio, eu sofri um relacionamento abusivo, e isso tudo fez com que eu me odiasse cada vez mais. Então,
eu não me olhava no espelho direito. Se eu me olhasse no espelho, eu via todas as coisas ruins que o ex-namorado dizia que eu precisava melhorar. Eu não passava um hidratante no meu cabelo, eu não cuidava do meu cabelo, eu não cuidava da minha pele. Eu não conseguia nem passar um hidratante na minha pele, porque eu tinha nojo da minha pele. E acabou que eu fui criando posturas de bulimia, porque eu precisava continuar com aquele pensamento que eu precisava ser magra, porque reafirmavam isso muito. E comecei com esse estágio de bulimia, me arranhava muito. Eu nunca me cortei, mas eu me arranhava bastante. E o engraçado é que eu sempre fui rotulada como destemida, mas eu não entendia isso. Todo mundo falava, Breno, porque quando tu quer, tu vai e faz. Tipo, eu fui para São Paulo apresentar um trabalho, eu não tinha como, joguei no grupo da família, me ajudaram, eu fui, apresentei meu trabalho e voltei. Mas eu não enxergava isso em mim. Eu achava que eu era aquela que perdia tudo porque eu não me encaixava naquele local. E quando eu entrei para a igreja, na verdade, eu comecei a entender que algo estava errado. Porque eu vi que se eu sou imagem e semelhança de Deus, então é exatamente assim que Deus se vê através de mim. Ele se vê com esses olhos, com essas mãos, com essa boca, com esse nariz. Então, por que eu não conseguia aceitar isso? Só que eu ainda não tinha maturidade suficiente para entender tudo aquilo, para ir atrás de um tratamento mais específico. Eu procrastinei. Eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, bota esses probleminhas na caixinha que depois eu resolvo e vamos trabalhar a autoestima. Mas por muitas vezes eu caía. Muitas vezes eu caía. E era muito difícil, assim. Até com o Pedro, eu não conseguia. Se eu botasse um biquíni perto do Pedro, eu ficava extremamente desconfortável. E não tem nenhum problema nisso. Hoje em dia eu entendo que não tem nenhum problema nisso. Até eu chegar na academia de mudanças, que foi aquele negócio assim, minha senhora, ou vai ou racha, porque não tem mais pra onde ir, não. Ou você toma vergonha e vai ajeitar isso aqui, ou vai morrer desse jeito. E foi quando eu fui procurar uma nutricionista, minha nutri maravilhosa, só que ela tem uma abordagem comportamental, e foi nessa abordagem que eu comecei a entender o que é que se passava dentro da minha cabeça. Eu comecei a entender que eu não preciso estar nesse padrão, que eu não preciso descontar todas as minhas amarguras na comida, eu não preciso ficar sem comer, eu não preciso comer demais para depois ir vomitar. Eu entendi que eu posso ser feliz exatamente do jeito que eu sou, que não tem nenhum problema, que esse é o meu padrão. O meu padrão não é o estético e nem o social que jogam diariamente em cima de mim. O meu padrão é esse, o padrão que eu construo diariamente, que eu olho para o espelho e falo, você é bonita, você consegue, você é suficiente sim. Isso é um exercício que eu faço diariamente, que eu até falei no grupo que eu não estava fazendo, que eu estava até um pouco mais cabisbaixa, mas logo que eu fiz o vídeo eu já fui fazer o exercício. E eu também venho lendo muito sobre isso, porque eu senti a necessidade de falar mais sobre esse assunto. Porque quando eu falei da saia, a Lid falou comigo, mas umas 6 pessoas falaram comigo, dizendo que já, não com relação à saia, mas já relataram, chamaram de gorda, chamaram de feia, de N coisas, assim. Eu já ouvi tanta coisa que se eu for falar aqui, nem acaba a live e ainda tem coisa para falar. Mas esse processo tem me ajudado muito, esse processo de falar, de ler. Quando eu entendi que estar seguindo certas pessoas no Instagram não me levavam a ter pensamentos bons, que é exatamente um dos exercícios da minha Nutri que ela pediu para eu fazer, que ela chama de um follow terapêutico, que é deixar de seguir algumas pessoas, e foi exatamente isso que eu fiz. E naquele momento eu já vi uma melhora, mas o que realmente mudou, tanto na academia como um exercício que eu fiz com a minha nutricionista, foi o perdão. Que a parte do perdão foi assim, realmente eu precisava daquilo. Eu tinha perdoado todos os meus agressores, mas eu não tinha perdoado o principal agressor, que era eu. Eu fui pior agressor da vida, fui eu. Eu realmente me olhava no espelho e eu não falava nada de bom. Nada de bom pra mim, eu não conseguia. Eu não conseguia dizer assim, você é bonita. Não, eu olhava pra ele e falava, você é uma gorda, estranha,
ridícula e exatamente desse jeito. Você é cheia de celulite, precisa mudar, precisa fazer uma cirurgia nesse nariz, precisa fazer uma cirurgia para tirar esse celulite, precisa cortar o pé, precisa cortar a mão. Eu falava tudo isso. E é muito engraçado hoje em dia que eu me olho no espelho e eu dou um sorriso, que eu sou feliz com essa imagem hoje em dia, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E quando eu escrevi minha carta, para mim, foi muito difícil. Eu até comentei contigo que eu escrevi uma carta para mim, pedindo perdão para mim, que eu tinha chorado horrores. Eu fui dormir chorando e acordei toda inchada, mas quando eu acordei, eu senti a sensação do alívio. Eu senti como se realmente eu senti eu destruindo o meu Golias, meu principal Golias. E quando eu acordei naquele dia foi que eu decidi, eu preciso realmente continuar com isso, eu preciso ajudar outras pessoas a tentar enxergar o que é que acontece. Assim, se inspirar com o que eu disse, maravilhoso. Se não, maravilhoso também. É como o pastor Costa diz, você entra na igreja sem pretensão, mas alguma coisa vai entrar na sua cabeça. E eu tomei muito essa causa para mim. Então, hoje em dia eu estudo muito sobre isso. Eu estudo sobre body shaming. Eu quero saber o que é isso, eu quero saber mais sobre o body positive, as causas de hashtag corpo livre, hashtag que se ame, essas 30 milhões de hashtags que criaram hoje para uma coisa que vem de tanto tempo, porque assim, o body positive, que é o que está mais presente hoje em dia, ele veio desde o ano de 1996. A grande maioria dessas frases clichês que a gente usa para se amar, ela vem lá de 1996, mas eu acho que só hoje a coragem veio para poder falar mais sobre esse assunto. Principalmente em mim. Antigamente, se eu não tivesse decidido na academia de mudanças que eu precisava mexer, que eu precisava abrir esse baú, eu ia continuar sendo a mesma Brenda de olhar para o espelho e falar 30 milhões de coisas, de se arranhar, de arrancar os cabelos, de ser infeliz no meu casamento, porque por muito tempo, como eu não me aceitava, eu demorei muito para abrir o meu coração para o Pedro, porque eu não me achava boa o suficiente para ter o Pedro comigo. E quando eu comecei, o meu relacionamento hoje é completamente diferente do que era quando a gente se conheceu, porque eu entendi que tá tudo bem, não tem nenhum problema, tá tudo bem. A única pessoa que pode dizer que existe um problema é Deus. E se até agora ele não falou nada no meu coração, se até agora eu continuo em paz, então é porque o propósito está sendo certo. Mais ou menos isso. Me perdi um pouco, fiquei emotiva. Brenda, explica, se perdeu não, foi muito pontual, cadencial e organizada, inclusive, viu? Só fala pra gente aí o que é, só para contextualizar, tá? Fala o que é o... Eu aprendi com você, eu já sei o que é o body shame e o que é o body positive. É positive, é? É, o body positive. Positive, pronto. Explica pra gente, para as pessoas entenderem, né? Pra quem não entende, no caso. Tá. O body shame, ele é uma expressão em inglês que a tradução bem ao pé da letra é vergonha do corpo. E isso acontece de comentários maldosos de outras pessoas, que na grande maioria das vezes é de mulheres para mulheres. Tipo, eu tô no salão de beleza, minha cabeleireira tá aqui mexendo no meu cabelo, eu abri uma revista e tem a foto de uma mulher gorda na revista. E eu olho pra minha cabeleireira. Que mulher gorda? Por que ela não emagrece? Olha o rosto dela como é bonito. Se ela emagrecesse, ela ia ser perfeita. Isso é o body shame. E isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Demais. Eu não vou mentir. Eu era muito essa pessoa e hoje em dia eu mordo muito a minha língua para não repetir isso. Mordo muito mesmo. Porque eu não quero fazer com que as pessoas se sintam como eu me sentia. O que é esse morder a língua? Eu posso dizer que é intencionalidade? Eu decido não falar? Sim. Eu sei que isso não é legal e eu sou intencional no falar. Então esse é o body shame. O que é o body positive? O body positive é exatamente o contrário do body shame. Ele é o corpo positivo. Então, como eu disse, ele foi criado em 1996. É realmente um movimento de empoderamento feminino para que a mulher se ame, para que ela entenda que ela é bonita do jeito que ela é,
que ela pode ser feliz do jeito que ela não precisa estar dentro desse padrão estético social, que ela pode ser feliz sendo gorda, sendo magra, sendo preta, cabelo cacheado, cabelo liso, independente, o corpo é dela e só ela pode dizer se ela vai querer mudar ou não. Ninguém tem que dizer isso por ela. Certo. Você falou que, enfim, esse processo começa quando você entra na igreja, quando você vai na academia de mudanças, esse processo se reforça, e aí depois da academia de mudanças, se eu entendi errado, me corrige, mas na academia de mudanças você decidiu pedir ajuda, que foi quando você procurou a Nutri, certo? Então eu preciso te perguntar uma coisa. Até antes de fazer a academia de mudanças, você já tinha pensado em pedir ajuda? Honestamente, nunca tinha pensado, porque eu posso entender, como eu estou te fazendo perguntas que nós não combinamos, então se eu tiver errado, me corrija. As minhas perguntas, elas são tendenciosas, tá? Eu posso entender que se você não tinha pedido ajuda antes, você já tinha instalado no teu computador mental que você era aquela pessoa que você não era, mas você já tinha aceitado quem você era sem você ser. Essa afirmação faz sentido? Faz demais. Beleza. Então, entramos na academia de mudanças. Você falou que foi a questão do perdão e não foi o perdão de X, Y, Z. Foi o perdão de si próprio, que é autoaceitação, né? Eu reconheço os meus erros e eu decido mudar. Mas na academia de mudança, estou falando no treinamento, qual foi a que tu fez? Foi a 45. 45. Na academia de mudanças, foi o perdão, aquela sessão do perdão que virou a tua chave ou foi alguma outra coisa mais? Foi a do perdão e o comentário que você falou quando você entrevistou a Maria da Penha. A questão da responsabilidade? Muito bem, né? Quem é o responsável por você estar assim? Aí ela responde, o responsável sou eu. Eu não, a culpa não é minha, mas eu sou responsável porque eu fiz isso. Beleza, eu vou um pouquinho além agora, tá, Brenda? Tá. Quando você decide procurar nutricionista, você decidiu. Normalmente essas decisões, elas são de bate pronto. Você tá aqui, é como se você estivesse andando na beira-mar e tomasse uma pedrada. Pá! Aí você pensa, eu decido procurar uma Nutri, eu decido procurar ajuda, ou seja lá que tipo de ajuda for, mas a Brenda, que era aquela pessoa que não se aceitava, ela vai dormir e ela vai acordar. E nós que falamos e estudamos e vivemos a intencionalidade, entendemos que quando dormimos, os nossos hormônios dormem e nós tendenciamos a ser quem nós somos. Você toma a decisão. Com quantos dias depois da decisão você procura a Nutri? Só procurei esse ano, em fevereiro desse ano. Quer dizer, você fez a academia de mudança nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2019, mas só procura em fevereiro desse ano. Brenda, o que foi que aconteceu para demorar tanto? Olha, até que eu não sei responder direito, mas o que realmente estava acontecendo era, eu estava engordando, porque eu tinha voltado a descontar o meu emocional na comida, e foi quando eu falei pro Pedro que eu precisava procurar uma dieta, precisava de uma dieta, e foi quando eu procurei minha amiga. Aí ela falou pra mim, Brendinha, a minha abordagem é diferente. A minha abordagem é uma abordagem comportamental. Aí ela me explicou que ela é uma abordagem biopsicossocial, que ela faz tanto a parte metabólica, mas também a parte do meio, da cabeça, enfim. E eu falei, não, tudo bem, vamos entrar nessa daí. Foi quando eu resolvi testar e eu me identifiquei num primeiro momento, assim, a primeira consulta que eu tive com ela, eu falei que foi na época de... Não foi na época da pandemia, mas teve um atendimento que foi na época da pandemia, que nós fizemos virtual, que eu falei para ela, eu me senti abraçada sem ter sido abraçada. E quando eu comecei esse processo, eu lembrei da frase de um livro, o livro As Vantagens de Ser Invisível, que o personagem principal ele tem um questionamento com o professor de inglês dele.
que o personagem principal, ele viu a irmã dele levando um tapa no rosto do namorado. E no outro dia na escola, a irmã dele tá com o namorado como se nada tivesse acontecido. E eu me identifiquei com isso por conta do meu relacionamento abusivo. Não, eu não fui agredida fisicamente, mas fui agredida psicologicamente. E ele chega e pergunta pro professor dele, por que que nós aceitamos certos tipos de amor? E o professor dele pega e fala, porque nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. E quando eu fiz a minha primeira consulta, que eu lembrei disso, eu vi que a responsabilidade daquilo foi minha porque eu não me aceitava. Então, eu não me amava. Repete essa frase aí. Alguém, por favor, anote essa frase e mande no meu WhatsApp, por favor. Ou então, não, Brenda, depois tu mesmo manda. Toda vez. Mas repete essa frase aí, repete. A questão do amor. Repete aí, vai. O professor responde para ele que nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. Muito bem. Pode continuar. E a minha primeira consulta com ela foi quando eu entendi que o meu amor não existia. E eu não podia cobrar um amor das pessoas se eu não tinha o meu amor. Eu não podia cobrar um amor do Pedro se eu não me amava. Eu não podia cobrar um amor dos meus pais se eu não me amava. E quando eu entendi tudo isso, foi que eu vi que realmente a responsabilidade de um relacionamento abusivo foi um dos principais motivos, foi porque eu me deixei entrar naquele relacionamento, porque para mim aquilo era o normal. Que já que eu não me aceitava e a pessoa fez um jogo imenso na minha cabeça, que para mim aquilo era o certo, o que ele falava, isso fez que quando eu li de novo, eu peguei o livro, eu abri na página, gente, tava aqui o tempo todo a resposta e eu não vi. Porque a autoaceitação é muito ligado ao amor próprio. E não vou mentir, não é fácil. Tem dias que realmente eu passo pelo espelho como um furacão, que eu não quero nem olhar pra ele. Tem dias que, assim, às vezes um comentáriozinho bobo do Pedro, eu fico chateada. Mas hoje em dia eu já sou intencional pra perceber o porquê que eu tô ficando chateada por conta daquilo. E eu já sou intencional também em dizer assim, não, eu não quero esse pensamento. Pode sair da minha cabeça, vou substituir com outra coisa, vou botar uma música aqui alegre, vou fazer meu skincare, fazer uma hidratação, vou cuidar de mim para ver se o ânimo sobe. E sempre dá certo. Quando eu entendi que a partir do momento que eu me amo, literalmente, eu poderia ter um amor merecido, um amor puro, um amor de verdade. E eu até dei a minha carta pro Pedro ler. E o Pedro, ele ficou assim, ele ficou olhando pra mim. Ele ficou sem reação, ele ficou olhando pra mim. Aí eu, amor, diz alguma coisa, reage. Aí ele, eu não sei como é que tu conseguiu passar por tudo isso sozinha. Porque eu realmente passei por tudo isso sozinha. Só agora que eu vim pedir uma ajuda, que eu vi assim, não, eu não aguento mais fazer tudo isso só. Eu preciso de um suporte, eu preciso de pessoas me ajudando, porque sozinha, se eu tentar sozinha, eu não vou conseguir. Eu vou afundar mais uma vez, eu vou botar de novo dentro da caixinha e procrastinar e não dá certo. E foi mais ou menos quando veio o primeiro livro, quando veio O Poder do Hábito, me lembrou. Você está falando do grupo intencional de leitura já? Leitura. Eu vou fazer uma observação aqui com um comentário da Leda. Passei tempo sem espelhos. Depois da academia de mudanças, mandei fazer um espelho do meu tamanho. É isso aí. Fala, quando chega o primeiro livro, O Poder do Hábito. Quando chega O Poder do Hábito, que ele me remexeu assim, que Brenda, pelo amor de Deus, abre o olho, vai atrás de fazer alguma coisa. E o que me estimulou mesmo foi a coragem de ser imperfeito. Que eu vi que a vulnerabilidade não tem problema dela existir. Eu não preciso ser a Mulher Maravilha 24 horas por dia. Eu posso ser apenas a Brenda. Eu posso ser apenas a Brenda que sofre, que ama, que ri, que é feliz. Eu não preciso ser sempre essa fortaleza, eu não preciso carregar o mundo nas costas, que é uma coisa que eu falo muito com meus pacientes. Relaxa, tira o mundo das costas. E eu não fazia isso, eu não lidava com esse conselho que eu dava. E isso foi mais ou menos na época do A Coragem Sem Perfeito, aí foi que eu
comecei também o meu tratamento com a Bianca. Aí, então, pá, academia de mudanças, decisão, intencionalidade, Bianca Salgado, mas a Brenda agora vai passar por um processo de mudança. Você falou do livro O Poder do Hábito, depois você falou do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Nós estamos desde o primeiro livro, né, Brenda? Sim. Tu não ficou de fora de nenhum, né? Agora já Não. foram tantos que eu não me lembro. Mas não ficou de fora de nenhum, né? Não. Excelente, parabéns por isso. Quando a Bianca te apresenta os próximos passos, ela te diz que você vai precisar mudar algumas coisas? Sim. Como é que você recebe essa afirmação, essa ideia dela? Se fosse antes, eu receberia de uma forma muito ruim. Mas como eu já sou intencional, eu só olhei para ela e vamos. Ótimo. Não é à toa que, assim, meus encontros com a Bianca são de 15 em 15 dias. E a carta, a Bianca me passou para fazer na quinta. No sábado, eu já tinha feito a carta. E quando eu mandei para ela, tu já fez? Aí eu já fiz. Não é à toa que, assim, alguns livros, ela já me indicou 3 livros. E o segundo livro eu li em uma semana. E eu falei, Bibs, eu já terminei de ler o livro. Gente, Bibs, desculpa, porque a Bianca, ela é minha amiga, ela é minha madrinha de casamento, então... A gente entendeu, a gente entendeu. Aí eu, Bibs, eu já terminei o livro. Ela, Brendinha, pelo amor de Deus, eu vou te passar um monte de livro que tu vai terminar num instante. Aí eu, não, é porque... Eu disse a ela, é porque eu quero essa mudança. Essa mudança é algo que é realmente necessária para mim. É algo que eu escondi por muito tempo e agora não dá mais. Eu já tô sufocada com isso. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava ter dias esporádicos de felicidade. Eu queria ter dias constantes de felicidade. Eu não queria mais ser aquela Brenda que bota uma cropped, que é a blusa cortada no meio, e ficar meia hora olhando no espelho para a barriga e tirar a blusa. Que hoje, por sinal, eu estou com uma cropped. Brenda, das mudanças que você precisou empreender, qual foi a mais difícil? Eu entendo, você mesmo disse, eu entendo e não posso deixar de entender que isso é um processo. Você mesmo disse que às vezes passa pelo espelho e tal, então é um processo. Não se está falando aqui de perfeição, nós estamos nos importando com o progresso e não com a perfeição. Então, eventualmente pode ser que falte intencionalidade, mas de todas as mudanças que você precisou empreender, sair de um nível e ir para outro nível, qual foi a mais difícil? A mais difícil foi o perdão em si. Eu pedi perdão aos meus agressores. Não vou dizer, não tirando a culpa do que aconteceu. Eu não pedi perdão para que eles se sentissem mais aliviados, não. Eu pedi perdão para que eu pudesse me sentir aliviada. Que eu pudesse tirar a amargura, o rancor e o ódio que eu sentia daquelas pessoas. E na Academia de Mudanças, a mais difícil também foi o perdão, principalmente para o meu pai. Foi também onde eu consegui virar a chave de algumas coisas, porque infelizmente a criação dele foi muito dura. Então, comentários muito fortes vieram para cima de mim. E isso me machucava muito, muito mesmo. Eu já, em um dos momentos de raiva dele, ele já chegou a dizer que eu não era para ter nascido, que eu era a razão de todos os problemas dele. E isso ficava muito, muito na minha cabeça. E quando, naquele dia que você falou, liga e fala, é porque tu não olhou pra minha cara, mas eu acho que eu passei 3 horas para levantar na cadeira, para ligar. Rolou aquele sentimento de eu não vou ligar, né? É o que eu falo na Academia de Mudanças, né? Primeiro rola o pensamento. Qual é o pensamento? Eu vou ligar. Eu vou ligar. O pensamento eu vou ligar. Depois rola o sentimento. Por que eu vou ligar, né? Que é o medo, a desnecessidade. E é no ponto do sentimento, entre o sentimento e a ação, que a gente encaixa a intencionalidade, né? Se eu tenho um propósito em fazer essa ligação, eu vou agir de propósito nessa ligação, você vai e liga. É muito válido salientar, gente, para quem está pegando essa conversa no meio do caminho, que a Brenda entende, e eu vou dizer isso no lugar dela, que o pai dela não tem culpa, certo? Por isso que o processo de perdão ele vem mais fácil.
Eu também tive dilemas com o meu pai, mas eu entendo que o fato dele ter feito o que fez comigo, coisas do tipo que a Brenda citou, não é culpa dele. Alguém o ensinou a ser assim, então é importante dizer isso. Você trata então, Brenda, de dois temas completamente emocionais, aliás, de um tema completamente emocional, que é muito difícil, que desafia a intencionalidade de qualquer pessoa, que é pedir perdão. Eu quero dar um próximo passo nisso para falar dos hábitos, então, que precisam ser reestabelecidos. Me fala de um hábito que você teve que mudar, que foi difícil. Que foi difícil. O primeiro, assim, que eu realmente fiz nesse período de pandemia, eu aproveitei que estava trancafiada dentro de casa, foi andar dentro de casa com cropped. E parar, me olhar na frente do espelho e não falar coisas ruins, falar coisas boas. E o outro hábito que eu aprendi lendo o livro da Diana Garbin, que ela fala que foi um hábito que ela construiu, que toda vida antes de dormir, ela cita três pontos de gratidão no dia dela. E isso foi um aprendizado que eu realmente tomei para mim. Então, todos os dias, quando eu me deito, eu listo 3 coisas que foram boas no meu dia. Nem que meu dia não tenha sido mais ou menos, eu falo assim, não, mas eu sou grata por ter minha cama, eu sou grata por ter o Pedro, enfim, eu listo coisas para que eu possa acordar no outro dia bem, que eu não acorde com os sentimentos ruins que eu já acordava. Então, preste atenção. Você agora, que não tem o hábito nem de se olhar no espelho, agora você se desafia a não somente se olhar no espelho, e além de se olhar, você vai se olhar com uma peça que você não se sentia bem, e além de você ter que se olhar não olhando, vestir uma peça que não vestia, você vai se afirmar positivamente. Eu entendi certo? Sim. Brenda, mesma coisa, eu quero fechar esse pensamento contigo. Você pensa, caramba, eu vou me olhar no espelho, eu vou usar minha cropped e eu vou proferir palavras positivas para mim. Você pensa, certo? Pelo que eu entendi, algumas vezes o sentimento de não fazer isso te venceu. Sim. Correto? Como é que você passa do estágio eu não vou fazer para o estágio eu vou fazer, eu preciso fazer, eu sei porque eu estou fazendo? Porque eu aprendi que ser intencional é não ser uma vítima. Eu não posso me permitir a ser a vítima que eu era antes, a entrar na minha caixinha e dizer assim, você é assim, você vai ficar assim para sempre. Não. Eu entendi que ser intencional é não ser vítima e ser fora da caixa. Então eu preciso encarar, eu preciso ter a coragem de dar minha cara a tapa. E foi onde eu consegui dar o passo, levantar o pé e seguir. Brenda, Uau. E eu quero que você ensine alguma coisa sobre a autoaceitação. Para mim, para as pessoas que estão aqui agora ao vivo e para as pessoas que estão vendo esse vídeo depois que ele foi gravado. O principal que eu digo é não seja tão ríspida com você. Não tem essa necessidade. Você não precisa seguir as outras ovelhinhas. Você pode dobrar à esquerda e seguir o sol, seguir a sua vida. E o principal é tenta se cuidar no mínimo. Antes de eu chegar para encarar no espelho, o que foi que eu fiz? Eu comecei a passar hidratante no meu corpo. Hoje em dia eu amo hidratante. Amo assim, de paixão mesmo. Depois do hidratante, eu comprei um pote de hidratação. Hoje em dia eu tenho um pote de hidratação no meu cabelo, eu cuido do meu cabelo, até eu chegar ao estágio de olhar na frente do espelho e dizer que eu sou bonita, que eu sou capaz e que é possível ser quem eu sou. Então, o meu aprendizado maior é celebrar as minhas pequenas vitórias. Eu sempre estou celebrando as minhas pequenas vitórias. Às vezes eu olho pro Pedro e falo assim, eu estou com a blusa de alça, eu estou com meus braços de fora. O Pedro fica assim, que bom, amor, parabéns. Aí depois ele fica alegre junto comigo, mas primeiro eu fico extasiada assim com ele. E é no pequeno, não precisa ser no grande. Às vezes eu já começo no grande porque hoje em dia eu já entendo, eu já sou intencional em algumas coisas para ir pro grande. Mas eu comecei realmente do pouco. Eu comecei assim, o hidratante às vezes eu não conseguia nem passar no corpo todo, que eu não conseguia terminar. Às vezes eu ficava só nas minhas pernas e pronto. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu já curto
momento, eu passo na minha pele, eu sinto o amor que eu tô colocando nisso. O amor que eu transmito para os meus pacientes através das minhas mãos, eu tô transmitindo para mim agora. E é isso. Muito bom, excelente. O Pedro tá perto de ti, por acaso? Será que ele pode aparecer aqui? A gente tem 3 minutos. Amor, Pedro, tá aqui Pedro, carequinha. Fala, Pedro. Boa noite, tudo bem, cara? Boa noite. Eu lhe chamei aqui para lhe validar também, certo? Porque eu acredito muito no casamento. Não acredito em casamentos perfeitos de jeito nenhum. O meu não é. Se o de vocês for, me diga como é que faz, tá certo? Mas o pouco que eu conheço a Brenda, eu e as outras pessoas que estão no grupo de leitura, nós temos visto quanto ela tem evoluído dentro desse assunto. E eu tenho certeza que você faz parte disso. Tá? Eu te chamei aqui para lhe dizer muito obrigado, porque é diferente quando o marido está na parada. Quando o marido, do jeito que é, né, da forma que é, enfim, quando ele entra na jogada, a parada é diferente. Então eu te chamei aqui para dizer parabéns, viu, cara? E continue aí, porque a sua esposa, ela é uma mulher que tem muita coisa para ensinar para muitas pessoas. Então dá esse empurrão para ela aí. Eu digo parabéns para você também, porque se a gente chegou até onde a gente está, foi também por sua causa. Então, obrigado. nós somos intencionais por sua causa, nós somos pessoas melhores por sua causa. Obrigado. E continue assim, tá de parabéns. Muito, muito obrigado por tudo que você tem nos ensinado. Obrigado, cara. Obrigadão. Boa noite, obrigado por ter vindo, viu? Brenda, mais uma vez, obrigado. Brenda, você tem 20 segundos para dar tchau. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, tá? Tchau, gente. Sigam @BelaLivre_ e @Mulheres Intencionais_ também. Poxa, eu ia perguntar do projeto, esqueci. Mas, gente, Bela Livre, segue @BelaLivre. Tem mais coisas lá para você com relação a Brenda. A Brenda tem novidades aí para vocês, mulheres, também, viu? Valeu, gente. Brenda, brigadão, viu? Tchau, Deus abençoe. Muito obrigada, você também. De nada. Tchau, tchau.